Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que hora que você está assistindo esse vídeo. E nós terminamos então o Ecos do Passado, né? Não tem como aprofundar nesse estudo Ecos do Passado, porque esse estudo surge perguntas, indagações, e é muito bom quando se faz com o grupo, né? A presença da pessoa. No vídeo não tem como responder a perguntas e indagações, mas pensamos que em alguma maneira nós conseguimos contribuir com alguma coisa. E agora nós vamos estudar os milagres de Jesus, né? Jesus fez muitos milagres, nós não vamos colocar em ordem cronológica, não, mas nós vamos passando por milagres e comentando um por um, até que a gente tenha um entendimento da razão de alguns milagres e também um conhecimento, né, de como Deus age, como nós devemos nos posicionar para receber um milagre. Bom, que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração. Nós vamos aqui ler em Mateus capítulo 8, quando Jesus termina o Sermão da Montanha, ele desce do monte, né? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam, né? Jesus tinha ali multiplicado pães, tal, e eis que um leproso tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Em seguida, disse-lhe Jesus: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, olha para você ver. Uma multidão estava com Jesus durante aquele sermão da montanha. E ali, né, eles viram muitas pessoas serem curadas e Jesus estava descendo então do monte já e ele se depara com esse leproso. Esse leproso então grita, a palavra clamar quer dizer, ele falou em alta voz, né? Ele gritou, ele clamou, né? Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então, a submissão deste homem, a entrega dele ao Senhor, né? Quando ele veio ao encontro de Jesus, nos faz entender algo muito interessante. A multidão, né? As pessoas que estavam ali na multidão certamente não queriam nem chegar perto daquele leproso, porque a lepra ela é transmissível e se alguém ficasse leproso naquela época estava fadado a morrer, né? E a morrer separado dos seus familiares, como acontece com o ebola lá na África, quando uma pessoa é contaminada pelo ebola
Então, nem os familiares podem chegar perto por causa do contágio. Bom, Jesus então, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero. O leproso, naquele tempo, era tido como uma pessoa que tinha cometido pecado. Quando uma pessoa ficava leprosa, as pessoas entendiam que era os seus pecados que tinha causado aquilo. E, no entanto, Jesus toca e purifica aquele homem e ele ficou são imediatamente. Alguma coisa nós temos que tirar desta lição. A lepra, como pecado, a lepra física, ela vai corroendo. As primeiras coisas que ela corrói são as cartilagens, como o nariz, a orelha, né? E a pessoa começa a apodrecer o nariz, a orelha, todas as cartilagens da pessoa. A lepra, ela, segundo alguma informação que eu tive, ela é pega pelo calcanhar e ela se manifesta na testa, né? A testa da pessoa fica esbranquiçada e aquilo é o sintoma da lepra. E aí então o teste que se era feito era colocar alguma coisa quente para ver se a pessoa tinha perdido a sensibilidade. Então, olha a ilustração com relação ao pecado. O pecado, ele vai corroendo a vida da pessoa. A pessoa que comete o pecado, a pessoa que vive no pecado, ela não sente o estrago do pecado imediatamente. Como uma lepra, ele vai corroendo, tirando, né? Aquele homem, a gente não sabe qual foi o estágio em que ele conseguiu chegar até Jesus, qual o estágio que ele estava da lepra. Talvez estivesse já sem um pedaço do nariz, talvez estivesse sem uma das orelhas ou as duas, não sei. Mas depois que ele foi curado, aquilo que ele perdeu, perdido estava. Naquela época não tinha uma cirurgia plástica ou alguma coisa assim. Então é isso que eu quero que você entenda. O milagre, ele vai acontecer, a consequência do pecado, ou seja, aquilo que o pecado já fez, já estragou, né? já destruiu, né? Às vezes não será mais restaurado. Então é como um ovo quando se quebra, né? Você não tem como colocá-lo de volta dentro da casca. E assim algumas coisas na vida nós temos que entender que isso não volta mais, não tem como consertar aquilo, tem que seguir dali para frente. E Jesus disse para esse homem: não saia falando que você foi curado da lepra. Pega, vai até o sacerdote, se apresente a ele, diga a ele que você foi curado da lepra e leva a oferta, né, que Moisés ordenou. A oferta era um animal ou alguma coisa para que fosse derramado sangue, né, para que sirva de testemunho. Então, muitas vezes o testemunho, ele precisa ser uma confirmação real, o sacerdote que daria o veredicto de que aquele milagre estava estabelecido. Hoje, muitas vezes, é um médico que vai examinar e dizer: olha, você está curado do câncer, você está curado de tal enfermidade. Às vezes, a pessoa ela consegue crer que o Senhor vai operar na vida dela através da mão do médico ou de algum remédio que ela tomou ou de alguma coisa que ela tenha feito.
Isso é uma parte da fé, mas esse homem, no caso, ele veio para ser curado e a confiança dele estava em Jesus. E porque a sua confiança estava inteiramente em Jesus, então Jesus o curou. Você quer ser curado? Você quer um milagre de Deus? Confie inteiramente no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.